Salve galera, Ramirão na área trazendo aquela aula cirúrgica sobre os carboidratos. Depois da vinheta, vamos falar um pouco mais sobre esses compostos orgânicos que são fonte de energia principal para os nossos organismos, os famosos açúcares. Roda a vinheta. Os carboidratos também podem ser chamados de hidratos de carbono, sacarídeos ou glicídios, como eu trouxe aqui no quadro para vocês. Esses termos são sinônimos e podem aparecer em prova aí, então vale a pena a gente anotar para evitar surpresa. Dependendo da complexidade de suas moléculas, os carboidratos serão classificados em monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Vamos iniciar com os monossacarídeos. O termo monossacarídeo vem do grego. Sacarídeo significa açúcar e mono quer dizer único, ou seja, açúcares simples, galera. Anota aí, açúcares simples. A principal característica dos monossacarídeos é o fato de que eles não precisam sofrer hidrólise para serem absorvidos pelas células. As células apresentam canais específicos que permitem a entrada dessas moléculas. Isso é importantíssimo. Beleza? Então, não esquece de anotar. Os monossacarídeos apresentam estruturas bem semelhantes. Tá? Nós vamos encontrar nas estruturas dessas moléculas sempre os elementos carbono, hidrogênio e oxigênio. O mais interessante é que esses três elementos aparecem numa proporção de 1 carbono para 2 hidrogênios para 1 oxigênio. Se pegarmos, por exemplo, o número 6 e multiplicarmos pelos índices dessa fórmula molecular, teremos 6 vezes 1, 6 carbonos. 6 vezes 2, 12 hidrogênios. 6 vezes 1 oxigênio, 6 oxigênios. E essa fórmula aqui é a fórmula molecular da famosa glicose. Tudo bem, galera? Então assim nós podemos dizer o seguinte, que os monossacarídeos têm fórmulas moleculares equivalentes a múltiplos de CH2O. Tudo bem? Agora, Ramirão, apenas esses três elementos que eu vou encontrar nos carboidratos? Não. Em alguns casos, nós teremos aí a presença de enxofre, fósforo e nitrogênio. Tudo bem? Então, enxofre, fósforo ou nitrogênio. Beleza, galera? Tranquilo. Nos monossacarídeos, vamos encontrar sempre um grupo carbonila e grupos hidroxila. Então, a estrutura aí bem típica dos monossacarídeos. Beleza? Agora, o número de carbonos vai variar de 3 a 7. Então, teremos aí de 3 carbonos a 7 nos monossacarídeos. E aí teremos uma nomenclatura bem específica. Se o monossacarídeo tiver 3 carbonos, vamos chamá-lo de triose. Se ele apresentar 4 carbonos, teremos uma tetrose. 5, pentose, 6, hexose e 7, heptose. Observe que esses termos apresentam sempre uma terminação -ose. -ose significa açúcar, tá? E o prefixo vai indicar o número de carbonos. Então, açúcar de 5 carbonos, açúcar de 6 carbonos. Dentre os monossacarídeos, esses que eu falei, os mais importantes para os seres vivos são a pentose, as pentoses e as hexoses. As pentoses por quê? Fazem parte da estrutura do RNA, do ATP e do DNA. Enquanto as hexoses exercem papel energético fundamental para as células. Tudo bem? Então vamos falar um pouquinho mais sobre as estruturas das pentoses e das hexoses. Vamos lá. Eu trouxe aqui um açúcar de 5 carbonos, ou seja, uma pentose, tá? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. E essa pentose nós chamamos de ribose, galera. A ribose é o famoso açúcar do RNA. Ele também compõe a estrutura do ATP. Agora, o mais interessante é que, se a ribose perde um oxigênio no seu carbono 2,
nós teremos uma desoxirribose, que é o açúcar do DNA. Tudo bem? Então, galera, a ribose é o açúcar do RNA, também faz parte da estrutura do ATP. Se a ribose perde um oxigênio no carbono 2, deixa de ser ribose e passa a ser a desoxirribose, que é o açúcar do DNA. Beleza, galera? Agora vamos para as hexoses. Trouxe 2 exemplos. A glicose, com 6 carbonos, e a frutose, também com 6 carbonos. Ambas hexoses exercem papel energético fundamental para as células. Tudo bem? Mas você pode me perguntar, Ramirão, se ambas têm 6 carbonos, qual a diferença entre elas? A diferença é o seguinte, que a glicose apresenta o grupo carbonila, C-O, na extremidade da molécula. Então, o grupo carbonila ligado aqui ao hidrogênio. Enquanto a frutose apresenta o seu grupo carbonila aqui ao longo da molécula. Tudo bem? Eu vou grifar, gente, tá? Só para destacar aqui, galera, ó. Então, na extremidade, e aqui eu tenho o grupo carbonila, tá? O carbono do grupo carbonila aqui está ligado com 2 carbonos, tá bom? Então, se esse grupo carbonila está na extremidade, ligado a um hidrogênio, nós teremos uma função aldeído. E esse açúcar será um açúcar de aldeído, isto é, uma aldose, tudo bem? E se o grupo carbonila está ligado a 2 carbonos ao longo da cadeia, nós teremos uma função cetona. E esse açúcar será um açúcar de cetona, ou seja, uma cetose. Tudo bem, galera? Então não esquece de anotar isso aí no caderno, que é importante. Beleza? Então, falamos aqui da pentose, e 2 hexoses. Eu quero destacar o seguinte, que em soluções aquosas, as moléculas, os monossacarídeos que apresentam de 4 a 7 carbonos, elas não vão apresentar essa estrutura linear como eu desenhei aqui. Em soluções aquosas, nós teremos, essas moléculas assumem uma estrutura cíclica. Tudo bem? Então, aqui o exemplo da glicose. A glicose, em solução aquosa, ela assume essa estrutura aqui em forma de anel. Beleza, galera? Agora, a glicose pode assumir 2 formas, tá? Que nós chamamos aqui de glicose alfa e glicose beta. Na glicose alfa, nós temos no carbono 1, o grupo hidroxila, ele vai estar voltado para baixo, tá? Como assim, Ramirão? Melhor falando, o lado oposto ao carbono 6. Tá? Então, carbono 6 para um lado e o grupo hidroxila aqui para o outro. E na glicose beta, nós teremos o grupo hidroxila do carbono 1 voltado para o mesmo lado do carbono 6. Tá? Então, são essas 2 possibilidades. Isso vai ser importante para quando a gente falar lá dos polissacarídeos, tudo bem? Então, anota aí que isso aqui vai ser importante mais adiante. Tá, galera? Agora você pode estar se perguntando aí o seguinte, de onde vem esse grupo hidroxila aqui no carbono 1? Galera, nós temos aqui, na glicose, o carbono 1 tem uma dupla ligação, faz uma dupla ligação com o oxigênio. Esse oxigênio vai se ligar a esse hidrogênio do carbono 5. Tudo bem? Então, hidrogênio vem aqui para o oxigênio e teremos COH-CH. Então, COH-CH. Beleza? E o carbono 5 terá apenas um oxigênio que vai se ligar ao carbono 1. Então, o carbono 5 terá aqui, aqui exatamente nesse lugar, gente, nessa posição. Deixa eu desenhar aqui para vocês. Opa! Um oxigênio. Tá? Então, carbono 6, oxigênio ligado ao carbono 1. Carbono 6, oxigênio ligado ao carbono 1. E cá a mesma coisa, galera. Posso desenhar aqui para vocês. Tá? Então é assim. Por isso que essa hidroxila aparece aqui, para você não estranhar. Mas carbono 1 eu tinha apenas um oxigênio e de repente apareceu o grupo hidroxila. É por conta dessa ligação
entre o oxigênio do carbono 5 e o carbono 1. Tudo bem? Beleza, então estão aqui, gente, ó, os monossacarídeos. Isso aqui é a essência dos monossacarídeos. Vamos falar agora sobre os oligossacarídeos. Os oligossacarídeos são açúcares que apresentam aí poucos, vamos dizer assim, monossacarídeos ligados entre si, tá? Então temos aí a união entre poucos monossacarídeos, nós vamos chamar de oligossacarídeos. Se dois monossacarídeos se unirem, nós vamos chamar esses oligossacarídeos de disacarídeos, tá bom? 3 monossacarídeos ligados, teremos trissacarídeos e assim por diante. Vamos nos ater aos disacarídeos que são mais importantes para a gente, tudo bem? Então, disacarídeos, como eu já falei lá nos mono, sacarídeos, açúcares duplos. Açúcares duplos. Isto é, a união entre 2 monossacarídeos. E como esses monossacarídeos se unem? Eles se unem por uma reação chamada de síntese por desidratação. Tudo bem? Então, temos aqui, por exemplo, uma glicose, tá? Ligar uma glicose aqui e outra glicose, que elas vão se encontrar e se ligar. Nesse carbono aqui, gente, ó, que eu vou chamar de carbono 1 da glicose, eu tenho um grupo hidroxila. Nesse carbono de cá, que eu chamo de carbono 4, eu tenho uma hidroxila também. Esse carbono 1 vai doar a sua hidroxila, ou melhor, essa hidroxila do carbono 1 vai reagir com o hidrogênio da hidroxila do carbono 4 da outra glicose, e assim nós teremos o quê? Uma desidratação. A saída de H2O, a saída de água. Tudo bem? Então é assim que os monossacarídeos se ligam para formar um disacarídeo. E aqui, gente, ó, a partir desse momento, nós temos um disacarídeo e uma ligação entre eles. Essa ligação nós chamamos de ligação glicosídica, tá? Então, coloca uma setinha aqui, ó. Ligação glicosídica está aparecendo aí na tela para vocês, tá? Não esquece, isso é fundamental, para a gente não confundir com a ligação lá dos aminoácidos, né? Ligação peptídica. Tudo bem? Agora, como esses monossacarídeos eles vão se separar? Uma reação inversa. Se você, para ligar esses monossacarídeos, você perdeu água, tá? Nessa reação ocorreu uma desidratação, nós teremos agora apenas a adição de uma molécula de água. Você pode colocar uma molécula de água e essa água vai reagir com essa ligação glicosídica e nós teremos um rompimento, a separação dos 2 monossacarídeos. Esse processo aqui eu vou chamar de hidrólise. Lise significa quebra, com a participação da água. Tudo bem, galera? Por que tem que sofrer hidrólise um disacarídeo? Porque ele não pode ser absorvido por tuas células. Então o organismo precisa hidrolisar, libera os monos, e eu disse o quê? Que os monos podem ser absorvidos pelas células. Tudo bem? Os principais disacarídeos são maltose, o famoso malte, né, que é utilizado na fermentação da cerveja, tá bom? Então, malte, maltose, é um disacarídeo formado pela união entre glicose e glicose, tá bom? A sacarose, que é o famoso açúcar de cozinha, né, encontrado aí na beterraba, na cana-de-açúcar. A sacarose é formada a partir da união entre glicose e frutose, tá? Forma a sacarose. E a famosa lactose. A lactose é um disacarídeo formado a partir da união entre glicose e galactose. Por que a lactose é famosa? Por conta da intolerância. Algumas pessoas têm intolerância a esse disacarídeo que nós chamamos de lactose. Porque essas pessoas não apresentam uma enzima chamada de lactase.
que é responsável pela hidrólise da lactose. Então, se não tem essa enzima que hidrolisa a lactase, tudo bem? Essa lactose permanecerá aí no seu intestino, tá? Sem poder ser absorvida, então vai ser fermentada. Ok, galera? Então, essas pessoas são incapazes de hidrolisar esse disacarídeo. Tudo bem. Qual o caminho, Ramirão? Evitar aí leites e derivados, tá? Ou então fazer o uso aí de cápsulas com lactase, com essa enzima hidrolítica. Tudo bem? Para que essas enzimas, né, possam hidrolisar essa lactose, liberando glicose e galactose. Aí agora tua célula consegue utilizar. Beleza, galera? Então tá aí, né, os monossacarídeos e os disacarídeos aqui pra gente. Fechamos essa primeira parte, eu vou virar o quadro e aí a gente vai finalizar nossa aula com os polissacarídeos. Beleza? Vamos lá. Viramos o quadro, agora vamos fechar nossa aula com os polissacarídeos. Galera, os polissacarídeos são macromoléculas formadas por centenas a milhares de monossacarídeos. São vários monossacarídeos ligados entre si por ligações glicosídicas, não esquece. Temos dois grupos, os polissacarídeos de reserva e os polissacarídeos estruturais. Tudo bem? Vamos começar aqui com os polissacarídeos de reserva. O primeiro exemplo que eu trouxe para vocês é o amido. O amido é um polímero de glicose, galera. Isto é, uma sequência de glicoses ligadas. Tá bom? Aí milhares de glicoses. Onde nós encontramos o amido, professor? Nós encontramos nos vegetais. Assim, podemos dizer que o amido é um polissacarídeo de reserva vegetal. E a estrutura do amido é composta por amilose e amilopectina. A amilose é uma sequência de glicoses sem ramificações e a amilopectina é uma sequência de glicoses com ramificações. Tudo bem? Vocês sabem que as plantas clorofiladas produzem a glicose durante a fotossíntese. Essa glicose produzida será encaminhada aí para as células para produzir ATP, tá? Para gerar ATP a partir do processo, durante o processo aí de respiração celular, beleza? Nós sabemos também que a glicose produzida durante a fotossíntese pode ser utilizada como matéria-prima para compor outras moléculas aí orgânicas, beleza, galera? Só que às vezes as plantas produzem mais do que precisam. E aí esse excedente a planta não vai desperdiçar, ela vai armazenar, ela vai reservar. Em caules, em sementes, em raízes. Por exemplo, batata inglesa, mandioca, tá? Milho, trigo, tudo bem? E aí surge a dúvida. Cara, se a gente ingere essas raízes, caules e sementes, será que a gente consegue aproveitar essas glicoses que tem no amido? Sim, galera, a resposta é positiva, tá? Nós temos uma enzima chamada amilase, e a amilase hidrolisa o amido, liberando disacarídeo, um disacarídeo que nós chamamos de maltose, tá? Como nós falamos. Então, a amilase digere o amido, e aí libera o quê? Um disacarídeo, que é a maltose. Beleza. Essa maltose, nós temos também enzima específica para quebrar a ligação glicosídica aqui da maltose, tá? Vou romper aqui essa ligação. Então aqui o amido ele foi, tá, hidrolisado e nós começamos aí liberar disacarídeos, tá? Esse disacarídeo é a maltose. E aí nós temos uma enzima específica chamada de maltase, que vai romper a ligação glicosídica aqui da maltose, liberando glicose e glicose. Aí nosso corpo pode utilizar essa glicose. Tudo bem, galera? Então tá aí. Esse é o processo de digestão do amido, que a gente faz aí no nosso organismo. Tudo bem? Beleza! Agora, nos fungos e nos animais, o polissacarídeo de reserva é denominado glicogênio. O glicogênio tem uma estrutura semelhante à amilopectina, só que o glicogênio tem mais ramificações, tá? Então, também é um polímero de glicose
E aí nós vamos encontrar, por exemplo, em nós, no fígado e nos músculos. Quando a gente está no jejum, quando tem alguma necessidade, né, o nosso organismo vai lá e quebra o glicogênio e libera a glicose no sangue. Essa glicose vai para as células, né, para durante o processo de respiração, né, gerar ATP. Tudo bem? Beleza, então fechamos aqui os polissacarídeos de reserva, vamos agora para os polissacarídeos estruturais. Galera, o primeiro polissacarídeo estrutural que eu trago aqui é a celulose. A celulose também é um polímero de glicose, novamente polímero de glicose, e nós vamos encontrar aí na parede celular das plantas, tá? Então compõe a estrutura da parede celular das plantas. Tudo bem, galera? Ele é bem parecido com quem? Com o amido, só que o amido é helicoidal, parece aí o fio de um telefone antigo, tá? Todo enroladinho, enquanto a celulose é linear. E aí uma diferença aqui muito importante é que o amido é formado por glicoses alfa, enquanto a celulose é formada por glicose beta. Tá, galera? Não esquece glicose beta. Alguns animais apresentam enzima, né, capaz de digerir a celulose. Então, animais que se alimentam de folhagens, né, os ruminantes, né, vaca, cabra, tudo bem? Eles conseguem digerir a celulose, nós não conseguimos. Esses animais, eles apresentam no seu trato digestório bactérias, né, protozoários, que têm uma enzima chamada de celulase. A celulase vai quebrar a celulose, hidrolisar, tá? Rompe a celulose liberando um disacarídeo chamado de celobiose. Beleza, galera? E aí esses micro-organismos também têm uma outra enzima chamada de celobiase. A celobiase rompe a ligação da celobiose, liberando glicose e glicose. E aí o organismo agora pode utilizar esse monossacarídeo. Tá bem? Os cupins, por exemplo, eles têm no seu trato digestório também, né, micro-organismos que produzem essas enzimas. Beleza, galera? Não esquece. Agora, Ramiro, o que acontece com a celulose quando a gente ingere aí, por exemplo, uma folha, né, coisa do tipo? Essa celulose, galera, vai compor a fibra alimentar, que é importante para dar consistência às nossas fezes. E assim facilita aí os movimentos peristálticos, tá? E facilita, né, a defecação. Então promove aí movimentos peristálticos e aí facilita a defecação, a famosa fibra, tá bom? Beleza, galera. Então, celulose e vamos aqui para a quitina, que é um outro polissacarídeo estrutural. A quitina, ela é um pouco diferente. Ela é um polímero de N-acetilglicosamina, que é um derivado da glicose, né? E a quitina, ela compõe o exoesqueleto dos artrópodes, tá? Crustáceos, aracnídeos, insetos, tudo bem? E vai formar aí a parede, né, celular dos fungos. Então, galera, quitina, parede celular dos fungos, celulose, parede celular das plantas. Tudo bem? Não esquece, hein? A quitina é similar à celulose, mas possui grupamento com nitrogênio. Então, lembra que eu falei lá nos monossacarídeos? Os monossacarídeos apresentam carbono, hidrogênio, oxigênio na proporção de 1 para 2 para 1. Mas cuidado, os carboidratos, eles podem apresentar enxofre, fósforo e nitrogênio. Tá aqui. É o primeiro que eu trago para vocês, tá? Eu tenho aqui na estrutura da quitina, grupamento com nitrogênio. Tudo bem, galera? Então tá aí, né, o nosso quadro para vocês, saindo aqui para vocês darem um print. E fechamos a nossa aula de carboidratos aqui no Que Biologia é Essa? Próxima aula nós vamos falar sobre os lipídios, depois proteínas e assim a gente vai, né, fechar
a gente vai dar sequência ao nosso módulo, né, de bioquímica. Não esquece de se inscrever aqui, né, no nosso canal e deixar o seu like aí para apoiar o projeto. Beleza, galera? Grande abraço e até a próxima aula. Valeu!